Bom, vamos lá, rapaziada. O assunto é sério, não é brincadeira. Acabou de explodir mais uma bomba nessa temporada terrível, assim, catastrófica. Só não é pior porque o Liverpool não tá brigando contra o rebaixamento por enquanto. Mas é impressionante, assim, a sucessão de episódios bizarros que tem acontecido no Liverpool na temporada 2025-2026. E o caso agora é Mohamed Salah, o maior jogador do Liverpool da era atual, da década passada para cá, incontestavelmente o maior jogador do Liverpool, um dos maiores da história do clube, e que pode acabar saindo do Liverpool nas próximas semanas, daqui para o mês que vem, porque as declarações que o Salah deu nesse fim de semana, aí, após a visita do Liverpool a Elland Road, foi simplesmente assim um negócio que pegou, viu? Ó, antes da gente ir pra lá, já vamos aqui, ó, aquele recadinho básico pra você. Se você é torcedor do Liverpool, tá procurando um local pra comprar suas camisas de futebol, não se esqueça da Cartron Sports. Ah, Yura, pô, a temporada tá uma merda, tu vai me recomendar a camisa do Liverpool? Você pode comprar algumas edições retrô também, cara, algumas edições clássicas aí do Liverpool, caso você não queira comprar as da temporada atual, beleza? Lá você tem direito a frete grátis e ainda por cima, se você levar 3 ou mais camisas, você vai economizar. Levando 3, você vai pagar apenas 2 e levando 5, você vai pagar apenas 3, cara. Então aproveite aí esse fim de ano para comprar as suas camisas de futebol. Lá tem muitas camisas de futebol europeu, de futebol brasileiro, futebol de seleções, futebol internacional, tem coisa pra caramba lá. Então não deixe de conferir, tá? Se você comprar utilizando o meu link, vai estar aqui na descrição e no fixado, você vai me dar uma ajuda grande aqui no canal, beleza? Dá uma conferida lá na Cartron Sports que eu tenho certeza que você vai gostar do site. Vamos lá, rapaziada, ó. Oh, meu amigo, vamos ler aqui a entrevista do Mohamed. Ó, o Salah deu essa entrevista, cara, pra TV2 Sport, que é, acho que é uma TV norueguesa, logo após a partida contra o, o Leeds, beleza? O Liverpool nesse fim de semana empatou com o Leeds, tá? Num 3-3 maluco. O Liverpool teve à frente do placar 2 vezes, chegou a abrir 2-0. Mesmo assim tomou um empate ali nos minutos finais. E o Mohamed Salah, mais uma vez nessa partida, ele ficou no banco de reservas, tá? Esse foi o terceiro jogo seguido que o Salah fica no banco de reservas. Dessas 3 partidas, em 2 ele não saiu do banco. Ele não saiu do banco contra o West Ham e ele não saiu do banco contra o Leeds. Ele veio entrar no segundo tempo na partida contra o Sunderland. Lembrando, desses 3 jogos o Liverpool ganha do West Ham, empata com o Sunderland e empata com o Leeds. Os 3 com o Mohamed Salah começando no banco de reservas. Porque assim, ele começar no banco de reservas já é surpreendente. Porque é uma situação que o Salah não vivenciou no Liverpool, né? É extremamente raro ele começar um jogo no banco. Você imagina ele começar 3 seguidos. E aí ainda por cima tem um agravante de que desses 3 jogos, 2 ele só assistiu a partida. Em 2 jogos, o Arne Slot escolheu por decisão técnica, não colocar o Salah para jogo. Por decisão técnica, ele não colocou o Salah para jogo. Beleza? E aí, cara, já era um pouco previsível que o Salah não ia entender legal essa situação, né, cara? Quer dizer, aquele negócio, né? Jogador de futebol, cara, especialmente os brabo, os principais, assim, os bam, eles não costumam aceitar muito bem ir pro banco, não costumam aceitar muito bem, às vezes, nem ser substituído, né? A gente tem nessa temporada mesmo aí o caso do Vinícius Júnior, que começou toda uma treta ali entre ele e o Xabi Alonso, simplesmente porque o Xabi Alonso estava substituindo ele. E o Vinícius Júnior não entendeu legal a situação. E agora a gente tem o Mohamed Salah,
que não tá sendo substituído, mas não tá nem entrando nos jogos, né, cara? O que a situação é ainda mais complicada. Vamos lá, aqui, a entrevista que o Mohamed Salah deu. Na verdade, não é bem uma entrevista. Simplesmente chegou lá, pegou o microfone e começou a falar o que ele queria falar, né? Ele queria ser ouvido e ele se fez ser ouvido. Abre aspas aí pro meu amigo pessoal, Mohamed Salah. Não consigo acreditar. Estou muito desapontado. Fiz tanto por este clube. Todos podem ver isso ao longo dos anos, especialmente na última temporada. Estar no banco? Não sei porquê. Sinto que o clube está me abandonando. É assim que eu me sinto. Então aqui, aspas fortíssimas já nessa primeira fala aqui do Salah. Sinto que o clube está me abandonando. Aí ele segue. Já disse várias vezes que tem um bom relacionamento com o... Aqui tá gerente, mas a tradução mais correta é técnico, né? Já disse várias vezes que tem um bom relacionamento com o técnico. Mas de repente a gente não tem mais nenhum relacionamento. Não sei porquê. Então aqui o Salah, primeiro ele fala do clube. Ele sente que o clube está abandonando ele. E depois ele fala do Arne Slot. Ele fala, não, eu tinha um bom relacionamento com o Arne Slot. E agora a gente não tem mais relacionamento nenhum. O que basicamente aqui eu imagino que ele tá querendo dizer que é o seguinte, cara, ele não tá se comunicando comigo. Ele me colocou no banco, ele não me bota mais pra jogar. 2 jogos aí que eu não saio nem do banco. E a gente não tem relacionamento, ele não tá se comunicando, ele não tá falando comigo, ele não tá explicando a situação. Ele segue. Sinceramente, não acho isso aceitável. Não sei por que sempre acontece comigo. A culpa é do Mo. Mohamed Salah. Porque ele é o problema. Eu não acho que o problema seja eu. Liguei pra minha mãe ontem. Putz, isso aqui é foda. Meteu a mãe no meio. Quando o caba liga pra mãe é porque a situação tá complicada. Liguei pra minha mãe ontem. Você não sabia que eu não ia começar jogando hoje. Eu sabia disso. Eu disse, vem ao jogo contra o Brighton. Não importa se eu jogar ou não. Vou aproveitar. Cara, aqui eu fiquei na dúvida. Será que ele fala mãe mesmo? É, fala mãe, sim. Fala mãe, tipo, a mãe dele não sabia se ele ia jogar, se ele não ia, entender. Vamos lá. Liguei pra minha mãe ontem, você não sabia que eu não ia começar jogando hoje. Eu disse, vem ao jogo contra o Brighton. Não importa se eu jogar ou não, vou aproveitar. Vamos ver o que acontece. Na minha cabeça eu vou aproveitar de qualquer jeito, porque não sei o que vai acontecer. O jogo será em Anfield, então essa será a minha despedida antes de ir pra AFCON, que é a Copa Africana de Nações. Rapaz... Muita coça. E ainda tem mais aqui, viu? Salah também falou, citou aí o Harry Kane como exemplo para a situação dele. Posso dar um exemplo? É bobo, mas me desculpem. Lembro que há um tempo atrás, Harry Kane ficou 10 jogos sem marcar. A mídia dizia, o Harry com certeza vai marcar. Já quando se trata do Mo, eu acho engraçado ele chamando ele mesmo de Mo. Todo mundo diz, ele precisa ficar no banco. Sinto muito, Harry. Eu acho que o Salah tá se referindo aqui, se eu não me engano, temporada 21-22, né? Porque teve um tempo ali que o Harry Kane tentou ir pro Manchester City. E aí o Tottenham não vendeu. E aí o Kane ficou um tempinho afastado. Aí quando ele volta jogando muito mal. E ele fica muito tempo sem fazer gol. Não tenho certeza, mas acho que é essa fase aqui que o Salah tá se referindo. Então, basicamente, ele tá dizendo até o Harry Kane, que é um baita de um centroavante, já chegou a ficar um período aí sem marcar, já chegou a ficar um período de jejum, e as pessoas apoiavam ele, as pessoas diziam, não, ele vai sair dessa fase ruim e tal. Só que aí, quando é comigo, os caras querem que eu vá pro banco. É um pouco bobo mesmo, Mohamed Salah, ainda bem que você sabe. Mas, enfim, tá aí o exemplo que ele citou. Agora, rapaziada, ó. Depois dessas falas aí do Mohamed Salah, ele fixou aqui no Instagram dele a foto da temporada passada dele com a Premier League, com o troféu de artilheiro da Premier League e com o troféu de maior assistente da Premier League. Tá? Foi uma temporada passada do Salah foi... Pô, tá maluco. Vocês sabem muito bem o que ele jogou na temporada passada.
E aí, depois dessa declaração, ele fixou essa foto aqui como quem diz, ó, só para lembrar que um dia desse eu fiz uma temporada absurda. Não é que, não, o Salah não joga nada desde 2021, 2022. Não, o Salah na temporada passada, ele foi um dos melhores jogadores do planeta. Ele foi disparadamente o melhor jogador da Premier League. Então, isso aqui é o Salah basicamente dando esse lembrete aí. E assim, eu tenho certeza que esse lembrete do Salah não é apenas para pro Liverpool, pro clube, pro Arne Slot, mas eu acho que também é para boa parte da torcida, cara, porque assim, boa parte da torcida do Liverpool tratou o Salah muito mal nesses últimos meses, cara. E assim, eu não tô aqui para dizer como um torcedor tem que torcer, o torcedor faz o que ele quiser. Mas é fato que nos últimos meses eu vi muitos torcedores do Liverpool, em redes sociais, obviamente, porque eu não tô lá na Inglaterra. Eu vi muitos torcedores do Liverpool nas redes sociais tratando o Salah igual um saco de merda, cara. E assim, cara, tem muito torcedor que é sem noção, cara. Tem muito torcedor que ele só sabe torcer em fase boa. Tem muito torcedor que ele não sabe ser torcedor quando a fase tá ruim. Então, quando a fase tá boa, meu Mohamed, meu ídolo, meu Salah, meu Liverpool, meu não sei o quê. E aí, na fase ruim, esse cara é um merda, esse cara é um bosta, esse cara é um egoísta, esse cara tá velho, tá acabado, tem que expulsar esse cara do clube. Sendo que, assim, a gente tá falando de um cara que nunca fez nada pra desrespeitar o Liverpool. Tentando trazer aqui fazer um paralelo aqui com o Brasil. A gente teve, por exemplo, no Flamengo, o Gabigol é um dos maiores ídolos do Flamengo, isso aí ninguém discute. Só que o Gabigol, quando ele passou pela pior fase do Flamengo, isso veio atrelado de alguns episódios em que ele desrespeitou o Flamengo, entendeu? Com atitudes fora do campo. E aí, por conta disso, isso fez com que a torcida tivesse uma animosidade muito grande para com ele. Não é o caso aqui do Salah. O Salah não faz nada para desrespeitar o Liverpool. Muito pelo contrário, o Salah é um dos caras mais de boa do futebol europeu, cara. Você não vê o Salah arrumando confusão, você não vê o Salah desrespeitando o clube, desrespeitando companheiros, desrespeitando torcedor, você não vê nada disso. E mesmo assim, na fase ruim do Liverpool, a torcida, entre aspas, se voltou... Não a torcida toda, né? Mas uma parte da torcida se voltou contra ele. Então, eu enxergo esse momento do Mohamed Salah como ele estando... Como é que eu posso dizer? Ele tá muito magoado com todos os aspectos. Ele tá magoado com a torcida. Ele tá magoado com o clube. Ele tá magoado com o treinador. Então, pro Salah chegar e dar essa entrevista, cara... Eu sei que vai ter gente que vai dizer, não, Yuri, mas o Salah, mesmo na época do Klopp, ele já chegou a se desentender com o Klopp. Cara, ele chegou a se desentender com o Klopp, mas foi um negócio muito ligeiro. Foi um negócio ali de um jogo ali que ele foi substituído, aí teve uma discussão. No outro dia eles já tinham resolvido. Os dois publicamente falaram que o relacionamento deles era maravilhoso. Não foi nem de perto isso aqui, pô. Olha isso aqui, pô. Não dá nem pra comparar. Então, assim, eu tenho certeza que o Salah não é uma pessoa simples de lidar, porque ele é um grandíssimo jogador e todo... Assim, cara, não se engane. Todo grande atacante do futebol tem o seu ego. Todo grande atacante do futebol tem o seu egoísmo, tem a sua individualidade. Todos, sem exceção. Não existe você pegar um cara que é um atacante pica e dizer, não, esse cara não tem nenhum ego, ele não tem nenhum egoísmo, ele não quer, ele não pensa nele mesmo. Não existe isso, cara. Todo grande atacante tem esse lado de pensar em si, de pensar no próprio desempenho, de pensar nos próprios números, etc. Então aqui, ó. Tentando aqui entender parte por parte aqui o que ele falou. Parece que o clube me jogou debaixo do ônibus, é assim que eu me sinto. Cara, essa declaração dele é muito específica, cara. Eu acho que tem mais coisa aí. Porque, cara, se o problema fosse só a questão dele tá indo pro banco,
Aí o problema dele seria com o Arne Slot, não seria com o clube, né? Ele segue. Eu costumava ter um bom relacionamento com o técnico, agora a gente não tem nenhum relacionamento, e eu não sei por quê. Parece que alguém não me quer no clube. Então você vê aqui que o Salah, ele está sentindo que ele está sendo usado como bode expiatório dessa fase ruim do Liverpool e que estão tentando jogar a culpa nele por esses meses horríveis e empurrar ele para fora do Liverpool agora na janela de inverno. Pelo menos foi o que eu entendi que ele está sentindo nesse momento, né? Agora, eu não sei se esse alguém que não quer ele dentro do clube é o Arne Slot ou se é alguém lá da direção do clube. Da FSG, de repente, ou sei lá. O que seria estranho, porque assim, eles renovaram o contrato do Salah um dia desse, tá ligado? Tipo... Eles renovaram o contrato do Salah um dia desse. Por que do mais absoluto nada, alguém importante lá dentro dizer, não quero mais, vou sabotar ele aqui. Vamos lá. Eu não quero ter que todos os dias lutar pela minha posição, porque eu a conquistei. Eu a mereço, né? Eu não sou maior do que ninguém, mas eu mereço a minha posição. Então aqui o Salah deixando muito claro que no entendimento dele, não faz sentido ele, a essa altura do campeonato, sendo um dos maiores jogadores da história do clube, vindo de uma temporada histórica, não faz sentido ele, a essa altura do campeonato, ter que brigar pela posição dele. O que eu acho que faz total sentido. O lance, cara, é que é o seguinte. Se você acompanha o canal, eu já falei aqui sobre a temporada ruim do Mohamed Salah. E eu falei que provavelmente ele ia acabar indo pro banco em algum momento. Porque realmente ele estava jogando muito mal. Só que, cara, eu acho que a forma que o Arne Slot fez isso é que foi o problema. Porque, assim, irmão... Primeiro, ele joga o Salah no banco em 3 jogos consecutivos. E desses 3 jogos consecutivos, em 2 ele não coloca o Salah. Tipo assim, cara, se fosse o caso, ainda não. Não, beleza, Yuri. Ele colocou o Salah no banco. E aí o ataque, porra, começou a funcionar muito melhor. Tá produzindo, o time tá fluindo. As vitórias estão vindo, meu Deus do céu, ninguém segura mais o Liverpool. Pô, beleza. Aí daria pra você sustentar um argumento de que, pô, cara, o time melhorou muito sem ele, cara, não tem como. Mas não é o caso. Os 3 jogos que ele ficou no banco, 2 o Liverpool empatou. Um em casa contra o Sunderland e outro fora contra o Leeds. E ganhou, o jogo que ganhou foi do West Ham, que é uma bosta de time, é uma porcaria de time. Com todo respeito pro West Ham, mas qualquer um ganha do West Ham. Então não é como se o Liverpool tivesse mudado da água pro vinho após o Mohamed Salah ser bancado. Não é o caso. Especialmente porque o ataque inteiro do Liverpool tá uma merda, cara. Eu acho que o único atacante do Liverpool que ainda escapa é o Ekitike. Mas o resto, nenhum escapa, cara. E o Chiesa, as poucas vezes que o Chiesa apresenta alguma coisa positiva, depois o Arne Slot meio que não recompensa ele por isso, né? Muito pelo contrário. Então, você tá falando dele barrar o maior jogador da era atual do clube, não colocar ele pra jogo em 2 partidas, deixar ele mofando no banco em 2 partidas, e os caras que entram não estão melhores do que ele. Qual é o recado que você tá passando com isso? O recado que você tá passando com isso é que, ó, esse cara aqui é que tava atrapalhando, eu vou deixar ele aqui mofando no banco e as coisas vão melhorar. Porque me desculpa, cara, não dá. Não dá. Você quer testar um time titular sem um Salah? Beleza. Mas não dá pra em 2 jogos ele não entrar. Não é um Zé Ruela, é o Mohamed Salah, cara. Pelo amor de Deus. Então, eu não sei se o Salah tá exagerando, mas eu consigo compreender por que ele tá se sentindo sabotado, por que ele tá se sentindo traído, digamos assim. E aí, ainda nessa entrevista, teve outra fala dele que eu não consegui pescar aqui, mas que ele fala que o clube fez uma promessa para ele na temporada passada e agora não tá cumprindo.
Eu não sei exatamente qual promessa ele tá falando, mas eu imagino que seja algo sobre titularidade, né? Que talvez o Liverpool tenha prometido, ó, vamos renovar aqui o contrato, você vai continuar sendo nossa peça principal, você vai continuar sendo nosso titular absoluto, etc. E agora ele não tá sendo, né? Então, enfim, meus queridos, situação complicadíssima. Como o Mohamed Salah falou pra vocês, ele vai pra Copa Africana das Nações agora, tá? Tem 2 jogos ainda. Tem jogo contra a Inter de Milão no meio de semana pela Champions League, fora de casa. E aí depois Liverpool e Brighton pela Premier League, no dia 13. Esse jogo Liverpool e Brighton é o último jogo do Salah antes de viajar para jogar a Copa Africana das Nações pelo Egito. Pode ser, dependendo do desenrolar dos fatos aí, pode ser que esse Liverpool e Brighton seja o último jogo do Salah com a camisa do Liverpool. Mas eu ainda acho que se for para estourar no lado de alguém, vai ser do Slot. Eu acho que se for uma situação de ou um ou outro, eu ainda acho que é muito mais provável que o Liverpool demita o Slot do que venda o Salah. Beleza? Mas enfim, vamos aguardar aí os desdobramentos. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de conferir a Cartron Sports para comprar suas camisas do Liverpool. Deixa o likezão para me ajudar, se inscreve no canal, manda nos comentários a sua opinião acerca do tema e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!